Bom, primeiro, enorme prazer falar com vocês, PVC, Domitila, André. Bom, é o que você falou, PVC. Aqui a discussão é entre Vinícius Júnior e Rodri, principalmente aqui na Inglaterra. Se você tivesse me perguntado no meio da temporada passada, falaria Jude Bellingham, mas todo mundo concorda que ele caiu muito de produção. É, existe um movimento, você falou, PVC, sobre atacantes, existe um movimento, para usar como desculpa, até para dar o prêmio para o Rodri, que chega de atacantes ganhando os prêmios, que está na hora de você premiar um volante que é geracional, né? O Rodri é um cara que ninguém duvida que ele está marcando época, não só no Manchester City, mas na Espanha também. E como, na opinião, principalmente de ingleses e espanhóis, não teve nenhum atacante que, assim, é claro que o Vinícius Júnior fez uma temporada incrível, mas para eles não teve nenhum atacante que se destacou a ponto de falar, não, você tem que dar o prêmio para esse cara. Então, estou falando, se um volante como o Rodri não ganhar nesse ano, que ano que ele vai ganhar? Porque nos anos anteriores você tinha Cristiano Ronaldo, você tinha Messi, você tinha Lewandowski. Nesse ano você tem o Vinícius Júnior, que fez uma grande temporada, mas não sobrou tanto quanto os outros atacantes. Fora que o Rodri ganhou a Euro, né, com a Espanha. Isso é um título muito pesado, né? Além de ganhar a Premier League, claro, o Vinícius Júnior ganhou a Champions League, mas, por exemplo, até ontem teve um podcast com o Gary Lineker, o Alan Shearer e o Mika Richards, três jogadores ingleses que são viraram comentaristas, os comentaristas mais importantes, dos comentaristas mais importantes aqui na Inglaterra, e todos eles foram unânimes. Para eles, o Rodri tem que ganhar o prêmio esse ano. E o que você falou é verdade, PVC. Existe uma antipatia pelo Vini Júnior, de jogadores e até de parte da imprensa. Então, acho que isso não ajuda muito o atacante brasileiro. Eu acho que vai ser muito apertado. Eu imaginava uma comoção maior pelo Vinícius Júnior, mas não é isso que eu estou vendo, não. E estão usando como desculpa também o fato do Vinícius Júnior não ter feito uma grande Copa América. Então, antes da Copa América e da Euro existia aquela discussão: vai ser Bellingham ou Vinícius Júnior? Bellingham ou Vinícius Júnior? Bellingham, apesar de ter feito gol de bicicleta e tudo mais, não foi muito bem. O Rodri ganhou a Euro com a Espanha e o Vinícius Júnior não foi tão bem na Copa América. Então, são todos esses fatores sendo usados. Mas eu acho que aqui na Inglaterra e na Europa, de maneira geral, existe uma tendência às pessoas quererem que o Rodri ganhe o prêmio esse ano. Se você fosse votar, André Hernan, qual seria o seu voto? Eu votaria no Vini Júnior, mas eu fico em dúvida, Renato. Primeiro, prazer falar com você. Eu admiro muito o seu trabalho, gosto muito das suas reportagens. Parabéns pela entrevista, inclusive com o Guardiola. Eu queria saber um pouco mais assim. Os europeus olham muito para a Copa América. A Copa América está sendo decisiva mesmo assim na questão do Vini Júnior para ser o melhor do mundo. Eles estão olhando tanto assim para a Copa América, porque a gente ouve muito, o europeu nem olha para a Copa América. Está sendo mesmo decisivo? É para não ser, Bom, né? primeiro, É decidido para não ser melhor do exato. mundo. É, é. Primeiro, André, também adoro o seu trabalho, sou seu fã há muitos e muitos anos, exemplo de jornalista. Obrigado, obrigado pelos elogios aí, é uma grande honra. É o que o PVC falou, ninguém olha a Copa América aqui. Olha assim, para ver, por exemplo, existia um interesse na Copa América esse ano por causa do Hendrick, por causa do Kendrick Paz, do Equador, que o Chelsea contratou, que vai chegar no ano que vem. Existe interesse por causa disso. Agora, pouca gente assiste a Copa América aqui. Agora, quando o Vini Júnior não vai bem na Copa América e o Brasil é eliminado de maneira precoce, isso serve como motivo para falar, tá vendo? O Vini Júnior não se destacou. Se o Bellingham não se destacou na Copa na Euro, o Vini Júnior também não se destacou na Copa América. Então, por que não o Rodri, que foi campeão com a Espanha? Não importa que ele se machucou na final, talvez não tenha sido o melhor jogador da Espanha na competição, mas ele ganhou. E eles também lembram muito, aí eles começam a usar estatísticas, né? Dados, por exemplo, o Rodri ficou 74 jogos invicto com o Manchester City. Aí ele se machucou por um breve período na temporada passada, e nesse período o Manchester City perdeu 79, duas partidas. 79 é o todo, né? Porque somando os jogos do Manchester City com os jogos da Espanha sem perder, acho que chegou a 79. Que ele não perdeu jogo É, nenhum. 74 no City, né? Só no City. É. E aí, quando ele se machuca, fica acho, 2 ou 3 semanas fora, o City perdeu duas partidas e empatou uma, se Sim. não me engano. Foi o único período de oscilação do City. Então eles falam, tá vendo, o City, tudo bem, não foi campeão da Champions League, mas ninguém nega que, junto com o Real Madrid, é o melhor time do mundo nesse momento.
E o Rodri é o grande motor desse time. Quando ele se machuca, não é coincidência que o City vai mal. O único momento da temporada que o City vai mal é nesse momento que o Rodri está fora. Então é o que eu falei. Eu percebo, e isso eu percebo sempre aqui, que existe sempre um movimento para você diminuir um pouco o Vini Júnior e aumentar um pouco os jogadores é, espanhóis, ingleses e tudo mais. Então, todos esses dados têm sido utilizados para você justificar o prêmio para o Rodri. Não que eu não ache o Rodri um grande jogador. Eu acho o Rodri um monstro de jogador. Acho, por exemplo, que ele devia ter. E foi um absurdo, por exemplo, na eleição passada da Premier League, ele não estava nem na lista final. Isso é um absurdo. Então, as pessoas também estão tentando usar isso para falar, ó, eu cometendo erros com o Rodri, há muito tempo ele merece ser visto, ser notado, e não é visto nem notado, então talvez tenha chegado a hora. O Kroos, aqui na Inglaterra, naquele período de Euro, existia uma comoção grande com o Kroos, porque todo mundo sabe o jogador que ele foi e tudo mais, mas é aquela coisa, né? 2 semanas depois da Euro, já a comoção acabou um pouquinho, e fala, não, é claro que ele é um ótimo jogador, merece estar na lista, mas ele não aparece como um dos favoritos por aqui, não. Tem muita gente comentando aqui no nosso chat essa questão da luta antirracista do Vini Júnior, como a Brunelli Gaschi falando que a antipatia é gerada pela luta antirracista do Vini. E o Paulo Ricardo Lázaro também falando que, na verdade, é por outra coisa que o Vinícius não vai ganhar, mas deixa para lá. Você sente isso, PVC, essa antipatia um pouco? Eu sinto o seguinte, eu falei até isso, né? Semana passada em Madrid, eu fui na loja do Real Madrid e fui estampar uma camisa Hendrick e só tinha Mbappé. Eu virei para a menina da loja e perguntei, escuta, mas você está vendendo 8 do Mbappé e 2 do Bellingham? Ela falou, é isso. Aí ela voltou e disse, não, depende do dia, às vezes é 7 do Mbappé, 2 do Bellingham e 1 do Vinícius. Eu acho que a questão da luta antirracista é uma coisa que está pegando muito na Europa, dessa antipatia pelo Vinícius Júnior passar por aí, e é um absurdo que isso aconteça. Agora, eu acho que tem um outro lado. Dos jogadores com Vinícius Júnior, muito pelas discussões, pelo drible, que também é assustador, mas é um território mais esportivo, que é da provocação, do pênalti contra o Betis, que se disse que o Pellegrini foi para a entrevista dizer que ele se atirou. E então o jeito do Vinícius Júnior em campo também contribui para essa antipatia. Mas o fato existe uma antipatia que passa pelo absurdo de se olhar para o Vini como um embaixador antirracismo e se jogar isso contra ele. Isso é um absurdo completo. Parte da antipatia passa por isso, mas não passa 100% por isso. Não sei se o Renato concorda ou discorda de mim. Eu concordo, e o que a gente chama, com toda razão, como uma briga contra o racismo, para muita gente é marra, é provocação, não é briga antirracismo. Para muita gente, o que o Vini Júnior faz não é briga antirracismo. Eu diria que para uma boa parcela da população na Espanha. Infelizmente, esse é o mundo que a gente vive hoje. Então, o que para a gente deveria ser um ponto a favor, para muita gente é um ponto contra. Para eles não existe racismo, porque para eles, dentro do campo de futebol, dentro do estado de futebol, você pode provocar outros jogadores e o Vini Júnior não aceita essa provocação. Ou pior, ele provoca e depois, quando é provocado, ele reclama. Para muita gente é isso que acontece. Então, para mim, passa muito dessa birra que tem com o Vinícius Júnior por isso. O que a gente admira, eles criticam. Como diz o Kleberson de Souza Faria aqui, essa birra é racismo, né? Infelizmente, muito triste. A gente teve o Vinícius Júnior, né, com essa indicação entre os favoritos, a gente pode colocar assim. Também tivemos o Arthur Elias, indicado como o melhor técnico do feminino do mundo. Ele conquistou 16 títulos com o Corinthians e medalha de prata nas Olimpíadas. E tivemos também Tarciane e Gabi Portillo, as duas que jogaram juntas no Corinthians, mas agora a Tarciane está no Houston Dash dos Estados Unidos. E ainda tem o Savinho no Troféu Revelação. PVC, você acha que a gente consegue sair com algum título esse ano? Eu acho que no feminino não vai ser. Eu acho que vai ser a Emma Reis, a técnica dos Estados Unidos. Mas é muito merecida a indicação do Arthur Elias. Fez um trabalho estupendo pela seleção brasileira. Acho que tem uma repercussão de ser uma técnica inglesa que dirigiu a seleção norte-americana, foi campeã olímpica
e que foi campeã inglesa pelo Chelsea. Então, a Emma Hayes, para mim, é a grande favorita. Eu acho que é uma grande conquista. Pela primeira vez na história, tem uma finalista, isso entre homens e mulheres, de um clube sul-americano, né, porque a Gabi Portillo é jogadora do Corinthians. Isso é uma conquista incrível, que é fruto da grande campanha que ela fez nos Jogos Olímpicos. A Gabi Portillo foi a grande jogadora do Brasil nos Jogos Olímpicos, apesar da Tarciana ter jogado muito bem, mas para mim a Gabi Portillo foi o grande destaque. Mas quem deve ganhar, na minha opinião, ou vai ser a Samson, dos Estados Unidos, que fez o gol do título, ou principalmente a Bonmati. A Bonmati já ganhou no ano passado e já foi premiada como melhor jogadora da Champions, e o Barcelona ganhou a Champions. Ela fez uma Champions estupenda. Acho que a Bonmati é favorita, a Aitana Bonmati. Savinho, não sei se vai ser o Savinho. Não sei se vai ser o Savinho. Mas acho que quem tem mais chance é o Vinícius Júnior e um pouco o Savinho. Um degrau abaixo do Savinho. Renato, o que você acompanha aí dos favoritos que estão saindo na imprensa da Europa? Eu acho que, por exemplo, o Savinho, é lógico que ele fez uma ótima temporada a passada, mas ele fez uma temporada em um clube que não é tão visto. Então, agora que as pessoas estão começando a falar mais do Savinho, então eu acho que isso conta contra ele. E você tem outros nomes importantes, né, entre os jovens. Então, eu tô com o PVC. Eu acho que se o Brasil for ganhar alguma coisa, eu acho que é com o Vinícius Júnior. Eu realmente acho que é com o Vinícius Júnior e eu acho que ele merece ganhar. E fugindo um pouquinho do Brasil, eu estou muito curioso para ver também a premiação do técnico masculino, porque a lista desse ano é muito boa, né? Você tem o Carlo Ancelotti, campeão da Champions League, o Xabi Alonso, que fez o que fez com o Bayern Leverkusen, você tem o Scaloni, o De La Fuente com a Espanha. Então, eu acho difícil eu escolher alguém. Então, eu estou bem curioso para ver quem vai levar esse prêmio. Eu acho que o melhor técnico do mundo é o Guardiola. Né? E a entrevista que o Renato Senise fez com o Guardiola dá uma demonstração disso, do profeta do futuro, o profeta do futebol que o Guardiola é. Agora, o melhor técnico do planeta é o Guardiola. Mas a gente pode discutir quem esteve, né? Porque o Guardiola não ganhou a Champions. O Ancelotti ganhou a Champions pela quinta vez. Quinta vez. Agora, o De La Fuente é campeão da Euro com um trabalho fantástico com a seleção da Espanha, improvável, e o Xabi Alonso transforma o jogo. Porque o Xabi Alonso, por exemplo, é o cara que faz a marcação individual sem sobra em grande parte dos jogos do Bayer Leverkusen. E que faz o Bayer Leverkusen ganhar o primeiro título alemão da história dele. Cara, o técnico da temporada foi o Xabi Alonso. Tô com você nessa, PVC, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho porque a premiação é só no dia 28 de outubro. Até lá, Renato, dá para você voltar mais uma vez, hein? Quando quiserem, é só fazer o convite que estarei presente. Sempre um prazer. Fechado. Muito, muito obrigada pela participação e até breve. Valeu, gente.